Minha gente querida, gente que ama o livro da revelação, a palavra de Deus, novamente com vocês, Pastor Onés, continuando a nossa série de estudos no livro do Apocalipse. Apocalipse, versículo por versículo, isto mesmo, cada versículo do Apocalipse nós estamos analisando aqui. E hoje nós chegamos ao capítulo 9. Nós vamos ver agora o restante das trombetas. Está emocionante o nosso estudo, não perca ao fim desse estudo. Eu sei que é longo, você vai saber muito sobre a revelação, o que vai aumentar em muito, acrescentar muito a sua fé. Vamos, portanto, hoje à aula 9, continuando a analisar as trombetas, tá? Selos, trombetas e taças. Tudo durante a grande tribulação. Vamos lá. Aí está. Capítulo 9. As trombetas restantes. Introdução. Neste capítulo são descritas as duas trombetas, a quinta e a sexta. Se as 4 primeiras trombetas anunciavam o juízo, tendo a natureza como seu objeto principal, agora veremos operações espirituais através de demônios que atormentarão os moradores da terra. Veja que os juízos de Deus vão apertando mais e mais a terra e os seus moradores que terão feito pacto com a besta. Aí está. Nós já vimos que o Apocalipse ele tem uma linguagem muitas vezes de símbolos, figurada, e que anjos, na verdade, usam essa figura de estrelas. Estrelas no Apocalipse são anjos. E nós vamos ver agora a liberação de demônios dessas estrelas, como estamos agora começando aqui na aula de hoje. São, na verdade, demônios que operarão na terra, veja, por permissão de Deus. Vamos continuando, vamos lá. Verso 1, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, tenha ela ao lado do seu computador, do seu celular. Vamos ao verso número 1. Diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Eu destaquei uma estrela que caiu do céu na terra. A chave do poço do abismo. No Apocalipse, estrelas, como eu disse, são figuras de anjos, de um modo geral, tá? Está aí. Notemos que os anjos de Deus não caem do céu à terra, eles são enviados. Então já há uma grande diferença. São detalhes que nós vamos notando. Uma estrela que caiu do céu, caiu, mas os anjos de Deus são enviados, são ministros de Deus. Portanto, essa estrela não é um anjo do Senhor, mas na verdade um demônio, não é? Vamos lá. Como sabemos, estrela aqui é um anjo. Isso significa um demônio, um espírito liberado por ordem do céu para principiar uma operação diabólica sobre a terra. Deus é o Supremo Senhor. E tudo o que acontece, ou por determinação, ou por consentimento seu. Deus é justo e bom, porém, permite que o mal opere dentro de determinados limites, até o dia em que dirá, basta. Existe uma questão que nós precisamos entender. Ou Deus faz, ou Deus permite que aconteça. Deus libera para que possa acontecer. Neste caso, ele libera, ele deixa acontecer esse fato tenebroso através de um demônio. Ele libera esse demônio. Pode fazer. Ele permite que faça, porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Verso 2. Vamos ler? E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E abriu o poço do abismo, o fumo ou fumaça de uma grande fornalha. Esse demônio tinha a chave do poço do abismo. Por suas características e pelo que sai dali,
podemos perceber que é a abertura do próprio inferno, de onde são liberados outros demônios, como veremos a seguir. Agora, uma explicação. Inferno é uma região espiritual inferior, ao contrário do céu, que é uma região superior. Inferno é uma região espiritual inferior, um tipo de abismo mesmo. Então nós estamos vendo que ao toque dessa trombeta foi liberado um demônio para abrir, veja, o poço do abismo, e alguma coisa tenebrosa vai sair dali com esta abertura. Vamos continuar, verso 3. E do fumo ou da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Eu destaquei no verso 3 a frase, a expressão, e do fumo vieram gafanhotos. Vejamos o seguinte, o fumo ou fumaça subiu do poço do abismo, do inferno, e era como uma grande fornalha, chamas, E daí? E é daí que vem os gafanhotos. Logo, como já dissemos, percebemos que são demônios que sobem do abismo à terra para operarem, como veremos a seguir. Esse demônio, essa estrela que cai do céu, sempre durante a grande tribulação. Ele abre o poço do abismo, recebe essa chave, é liberado, é permitido que ele abra esse lugar tenebroso, e dali sairá uma operação terrível, sairão demônios, multidões de demônios, que agirão na terra, veja bem, segundo essa trombeta, esse juízo, esse decreto de Deus. Portanto, aqui começa uma nova operação do inferno que vai se somar às outras que nós já vimos. Tudo durante a grande tribulação. Há uma palavra em Judas 6, o pequeno, grande livro de Judas, logo antes do Apocalipse, Bem antes. Há uma palavra em Judas que diz, versículo 6, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Vamos começar vendo uma coisa. Anjos que não guardaram o seu principado, isto é, são anjos que não guardaram a sua condição santa, mas que caíram, anjos caídos, tornando-se demônios. É a respeito desses que o texto de Judas está falando. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, isto é, a sua condição natural, caíram. O Senhor Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, Até o juízo daquele dia. É importante vermos que os anjos descritos aqui no Apocalipse sobem do poço do abismo, o mesmo que escuridão de que fala Judas. Eles foram reservados, veja, na escuridão, nesse poço do abismo. Então, veja, quando essa trombeta é tocada, Deus permite, um demônio abre a porta, digamos assim, do inferno, e de lá do poço do abismo, das trevas, da escuridão, vem essa multidão de demônios que vão fazer algo sobre a terra, sempre nos dias da grande tribulação. Vamos em frente? São anjos caídos, quem sabe tão terríveis, que ficaram guardados para esse dia de grande juízo. Você se lembra de que o anjo lamentou pelos que habitavam sobre a terra nesses dias, por causa das outras trombetas? Aí está. São anjos realmente, nós entendemos que essas estrelas, como diz o Apocalipse, esses demônios, esses anjos caídos, devem ser seres muito terríveis que Deus os manteve em prisão, por ordem do Senhor, do Deus soberano, mas guardados para esses dias. Por quê? Porque nós estamos vendo que os dias da grande tribulação serão
uns dias de horror sobre a terra como nunca houve antes. E esses anjos são homens tão terríveis, que a Bíblia os descreve assim, que eles estão guardados no poço do abismo, em prisão para o juízo daquele dia. Porque nós estamos vendo tudo isso, são juízos de Deus. Uma vez eu fui com um amigo, escrivão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu estive na sua delegacia e nós fomos até lá onde estavam os presos, nas celas, e nós chegamos até um ponto. Ele disse: não, vamos parar aqui, pastor, não passa para lá, porque aquelas celas que tem lá no canto, lá nos fundos, aquelas celas, aqueles homens são terríveis, eles podem, através das grades, agarrar o senhor e querer fazer alguma coisa. Ele me preveniu disso. Eram presos terríveis que estavam lá. Veja, é uma ilustração para você entender. Esses me parece mesmo serem demônios terríveis que Deus disse: não, fiquem aí, fiquem nessa prisão, eu só vou liberá-los no dia que eu quiser e para um propósito meu de um juízo sobre a terra. Gente, a coisa é séria, e eu digo mais, a coisa será séria mesmo. Vamos ao verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Veja, agora aos homens, né, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Eu destaquei, foi dada a eles uma ordem. É importante, antes de começarmos até a ler aqui, é importante saber: Satanás e os seus demônios só agem na terra, em qualquer lugar, em qualquer situação, por estrita permissão de Deus. Tudo está no controle do Deus soberano. Destaquei, nenhum dano à terra, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus. Você se lembra que os filhos de Deus foram assinalados, selados, antes que viessem sobre a terra essas catástrofes? Agora são poupados. Isto nos lembra o que está em 1 de João 5,18. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aí está, minha gente, olha a importância, nós vimos em Apocalipse 7, 2 capítulos anteriores, a importância daquele assinalamento nos servos de Deus, o assinalamento da proteção, da segurança. E agora aparece a razão daquele assinalamento dos servos de Deus, tá? Vamos lá. Vale ou não vale a pena ser um filho de Deus? Os danos à terra, nos limites determinados por Deus, já haviam acontecido. Agora o juízo é sobre os homens, diretamente sobre os homens. Aí está, vamos em frente. Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. Destaquei que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. Aqui está o número 5. Veja, aparece de novo o número 5. É o número da responsabilidade do homem diante de Deus. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Nós vimos, havia 5 prudentes e 5 loucas. 5 são os livros da lei do Senhor, que evidencia a responsabilidade do homem diante de Deus. Então aqui aparece o 5 de novo. Eles serão os homens que têm a marca da besta, serão atormentados por 5 meses. Tudo isso, eu repito, dentro da grande tribulação. Irmãos, são coisas que virão assim como que fatiadas. Os juízos de Deus virão em fatias, virão em porções. E agora é o tempo dos homens. As trombetas começaram, você viu, com danos, né, à natureza de um modo geral, ao mar, ao firmamento, aos rios e às fontes, à terra, à porção seca. Agora chegou a hora dos homens que têm em suas testas ou em suas mãos a marca da besta. E olha, diz que eles serão atormentados como mordidas de escorpiões. Que coisa terrível, terrível, terrível. Aí está. Vamos em frente.
Aqui vemos 5 meses de tormento sobre os homens ímpios. Eles não são inocentes, são responsáveis diante de Deus por suas iniquidades, inclusive pelas atrocidades cometidas contra os seus filhos. A palavra diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3:17. A gente fica pensando nesse tempo de horror, de um juízo terrível, e não é o juízo final. São juízos parciais de Deus em que ele estará punindo a terra por causa do pacto dessa gente iníqua com o anticristo. Nesse tempo, o anticristo estará reinando, tempo da grande tribulação, a segunda semana de anos, e, veja bem, eles terão feito esse pacto com o homem da iniquidade, então receberão também uma parte do juízo de Deus duro que virá sobre esse homem, o anticristo, a besta leopardo. Aí está. Vamos continuando, ok? Verso 6. Vamos ler o verso 6. E naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quem pode escapar da mão de Deus? Essas pessoas sofrerão ponto a ponto o juízo de Deus. Se hoje vemos pessoas que para fugir de problemas buscam o suicídio, podemos imaginar naqueles dias. Essas pessoas verão a morte como uma saída, um escape. Mas especificamente nos dias do juízo dessa trombeta, a quinta, a morte fugirá deles. Podemos compreender que os espíritos de suicídio que hoje operam matando pessoas estarão impedidos de agir. Elas terão de sofrer o que foi determinado. É interessante que dentro mesmo da grande tribulação, veja, Deus está mandando juízos. Está mandando. E haverá um momento, nós vamos ver logo a seguir, em que uma terça parte dos moradores da terra será morta. Agora, há momentos em que o Senhor impede de que eles morram. Como a dizer, não, vocês vão receber esse castigo, não vão fugir dele e morrer, não. Vocês vão receber esse castigo. Vai ter o tempo em que eu também vou mandar matá-los. Gente, nós estamos nos acostumando demais da conta a conceber Deus como um Deus gracioso, que tudo perdoa, que tudo deixa de lado, um Deus bonzinho, um Deus camarada. Deus, diz o livro de Hebreus, é um fogo consumidor. Nós precisamos entender isso e estamos vendo isso nesses dias. Eles vão desejar morrer, mas nesses dias especificamente, enquanto tudo que essa quinta trombeta trará, eles não conseguirão a morte. Ela fugirá deles. Versos 7 a 9, vamos lá? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Aí está. Vamos ver por parte. Eu destaquei a aparência dos gafanhotos. Vamos entender por partes esta aparência. Olha, diz o texto que nós lemos, como cavalos aparelhados para a guerra. Essa expressão é uma figura da ferocidade desses demônios prontos a ferir. Mas uma coisa, vamos entender, vamos ver, eles não agirão assim de modo, eu sou um demônio, e aparecerão assim em forma de demônios, não. Eles estarão em pessoas, nos agentes do anticristo, nos agentes militares, nos agentes das forças especiais do anticristo. Eles estarão agindo assim. Pessoas endemoniadas, exércitos poderosos, sistema de segurança, de vigilância da cidadania.
as perseguições, as torturas que virão. Serão homens endemoniados. Então, esses gafanhotos estarão em homens que participarão do esquema do anticristo para o domínio da terra. Sobre suas cabeças, coroas como de ouro, tinham poder para operar aquilo que receberam permissão. Tinham poder para operar aquilo para o que receberam permissão. Veja bem, eles receberam permissão. Nada farão além do limite estabelecido por Deus. Eu quero deixar claro aqui a você, eu vou falar novamente. Não serão demônios que aparecerão como demônios mesmo e agirão por si mesmos. Eles estarão em pessoas, eles estarão oprimindo, possuindo pessoas, os agentes de violência do sistema do anticristo, que endemoniados vão fazer tudo isso com grande ferocidade. Rostos como de homens. Aqui está. Provavelmente irão atuar no mundo através de homens. Aí está. Que exercerão esse domínio acima descrito. Esse é o método de Satanás, querendo imitar a Deus, mas em sentido inverso, operar no mundo através de homens, só que sempre para matar, roubar e destruir. Portanto, aí está. Vamos seguir em frente? Também fala, né? De cabelos, que eles têm cabelos como cabelos de mulheres. Tudo isso é num sentido figurado. Veja, parece ser um tipo de aparência enganosa, formosa à vista, porém arrasadora. Aí está. Terão dentes como leões, devoradores, cruéis, tentando despedaçar as suas presas, conseguirão atormentar, mas não matar, porque não lhes será permitido. Parece que eles vão enganar pessoas com uma aparência formosa, bela e tudo mais, assim, em sentido também figurado. Mas prontos para arrasar, prontos para atormentar, trazer dor. Repito, tudo isso na grande tribulação. Só não poderão aqui, nessa operação, não poderão matar, não é? Não poderão matar as pessoas. Isso virá depois, um pouco à frente. Couraças como de ferro, provavelmente uma figura da sua força, do seu poder de resistir a qualquer tentativa humana de lhes destruir. Isso quer mostrar também no sentido figurado o seguinte: eles terão a permissão de Deus para fazer, então farão. Nada resistirá a eles. Ninguém dos ímpios poderá resistir a eles. Sofrerão de fato a sua perseguição, sofrerão de fato os danos que eles trarão, com a exceção de que não poderão tirar a vida nessa operação da quinta trombeta. Não poderão tirar a vida, mas vão atormentar as pessoas em vida de um modo terrível. E eles vão fazer e fazer e fazer, terão força para fazer e ninguém vai conseguir impedi-los. Ninguém homem, ninguém mulher, ninguém ser humano. Porque o próprio Deus terá permitido que eles fizessem. Ruídos de suas asas como ruído de carros, poderosos em ir e vir na missão de atormentar os homens. Eles poderão não só o deslocamento físico, mas eles irão daqui para lá, de lá para cá, e eles farão tudo o que lhes foi permitido fazer, sem que ninguém possa de fato impedi-los de fazer. Não é? Eles terão jurisdição, terão domínio sobre a terra nesse tempo. Suas caudas como de escorpiões, capacidade tremenda de ferir, de atormentar e de fazer sofrer os homens. Você já notou que o escorpião é lá na cauda dele, é lá atrás que está o ferrão? Aqui fala que eles terão aparência de cabelos como de mulheres. Eles vão chegar sorrateiramente. Eles vão começar a operar sorrateiramente, com uma aparência de engano, para enganar, para seduzir. E então, lá atrás deles, no sentido também figurado, escondido, está
nas suas caudas, sentido figurado, estará o poder de aferroar, o poder de ferir profundamente como escorpiões. Uma das coisas que Satanás faz é se mostrar como anjo de luz, diz a palavra, que não é muito que ele se transfigure em anjo de luz. Ele aparece bonitinho, mas para enganar, para roubar, matar e destruir. E esses demônios que estarão em pessoas, em agentes do anticristo, eles farão isto, ok? Vamos continuar. Versos 11 e 12. Tinham sobre si o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Em hebraico, né? Abaddon, e em grego Apolion. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Aí está. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos lá. Eu destaquei. Eles tinham esses agentes do inferno que atuarão através de pessoas, esses demônios, tinham sobre si um rei, chamado Abaddon e Apolion. Essas palavras significam destruidor. Abaddon, Apolion significa destruidor. Eles obedeciam às ordens de um rei, que é o diabo, é o próprio diabo. Ele é o destruidor. Caro leitor, isto será terrível. Passou um ai, ainda faltam 2 ais. Eu quero que você pense comigo. Nós estamos livres de tudo isso, mas aqui chama de um ai. Quando a Bíblia fala de ai, é porque é dor, é sofrimento, é perseguição, é angústia, é agonia. Agora veja bem, tinham sobre eles estarão sob o governo do anticristo, que é o enviado do diabo. E aqui aparecem esses 2 nomes. Interessante, nunca se esqueça, Abaddon em grego e Apolion, perdão, Abaddon em hebraico e grego e Apolion em grego. Aí está, né? Eles estarão sob as ordens desse seu rei, digamos assim, que é na verdade o próprio Satanás na figura do anticristo. Estudar para nós vermos como será terrível. Vamos ler agora os versos 13 a 15. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Aí está, eu destaquei os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, a 6ª trombeta. Agora sim, veja bem, lá na 5ª trombeta, naquela operação que veio foi a tormenta, mas não mata. Mas agora, quando a 6ª trombeta é tocada, vem a questão da morte de uma 1/3 parte dos moradores da terra. Logicamente, aqueles que têm a marca da besta, né? São livrados aqueles filhos de Deus que têm o selo de Deus, como vimos em Apocalipse 7. Note que a voz de comando veio do altar de Deus. Gente, note isto. Eu estou tentando mostrar a vocês, tenho mostrado a vocês que tudo o que acontecer, por mais tenebroso que seja, será por permissão soberana de Deus. Note que a voz de comando veio do altar. Ali é o lugar do comando supremo. Dali saiu a ordem para serem liberados esses 4 anjos preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, o tempo certo. Esses anjos são forças demoníacas preparadas para lançar em todo o mundo uma matança da 1/3 parte dos homens. Eles estavam presos, logo, não podem ser anjos de Deus, mas terríveis demônios guardados em cadeias para esses dias. Pois bem, eu quero falar uma coisa a vocês. Desculpem a minha falha, porque eu aqui sou tudo. Eu sou apresentador, eu sou iluminador e eu controlo a câmera. As falhas são técnicas, mas eu espero que o espiritual seja o mais importante, e é de fato.
4 anjos guardados são liberados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates está lá hoje, naquela região do Iraque, por ali. Ele é muito famoso na Bíblia, consta da história bíblica. Nós podemos imaginar o que são, quem são esses anjos tão terríveis que eles estavam presos, estão lá hoje, enquanto nós estamos vendo esse estudo, fazendo esse estudo aqui, estão detidos, estão presos, guardados por ordem de Deus para esse dia. E diz o quê? Diz hora, dia, mês e ano. Eles estão guardados para essa operação que matará uma terça parte da humanidade. Logicamente, eles, eu volto a dizer, não agirão assim eles próprios, mas assim de modo direto, eles agirão através de homens. Aí sim será uma matança tremenda. Você lembra lá atrás que nós vimos, nas outras trombetas, que nós vimos os danos à terra, ao mar, aos rios, às fontes, à terra seca, ao firmamento. Nós vimos aqueles danos. Agora chegou a vez dos homens. Lá uma terça parte de cada um daqueles elementos da criação. Agora, esse dano será uma terça parte dos moradores da terra, os que têm a marca da besta na testa e na mão. Uma terça parte. Dá para nós imaginarmos o poder, não se assuste com isso, o poder, a ferocidade, a malignidade desses 4 anjos que Deus decidiu guardá-los em prisões para o dia desse juízo. Aí está na 6ª trombeta. Vamos continuar. Note um detalhe. Num momento da grande tribulação, ao toque da 5ª trombeta, os homens desejarão morrer e procurarão a morte, mas não conseguirão. Mas agora, ao tocar a 6ª trombeta, uma terça parte dos homens será morta. Isto mostra que será do Senhor o controle de tudo, até do momento de vir a operação de morte. O que significa isso? O Deus soberano, ao toque da 5ª trombeta, diz: não é hora de morrerem, sofrerão em vida tudo o que terão de sofrer, porque fizeram um pacto com o anticristo. Mas agora chega a 6ª trombeta e o Deus soberano decide: agora sim, agora uma terça parte de vocês, iníquos, ímpios, que fizeram acordo, aliança com o anticristo, vocês vão morrer. É Deus no controle de tudo. Eles, como vimos antes, procurarão a morte e não a encontrarão. Isto tem uma explicação. Eles terão de sofrer o castigo específico em vida, antes da morte que virá pela 6ª trombeta. Aí está. Vamos continuar, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Eu destaquei essa expressão, gente, isso aqui é muito importante. 200 milhões, o número dos cavaleiros, dos que estavam nesses cavalos, era 200 milhões, o número do exército. Era, de fato, uma multidão de 200 milhões saindo para a matança. São exércitos de homens, mas comandados espiritualmente por demônios. Deixa pastor Onésio explicar. São demônios, mas em homens. Estarão possuindo homens e agindo através de homens sobre a terra. Hoje, a China tem condições de formar um exército assim, e ainda mais se aliada à Rússia e à Índia. Veja bem, se esses demônios podem ser uma expressão, assim, uma força de expressão, 200 milhões, né? 200 milhões, veja bem, desse exército, mas eles estarão em homens. E a China tem 1 bilhão e 300 milhões mais ou menos de habitantes. A Índia por aí também. E a Rússia, que é um país bastante grande, com a população também grande. Então esses países juntos podem oferecer soldados, digamos assim, agentes dessas forças de violência, de morte, possuídas por essa multidão de demônios. Por aí nós podemos ver como isso, gente, isso vai ser terrível. Nós vamos pintando um quadro da cena
da grande tribulação, o que será? Vale dizer de novo, Jesus disse, será um tempo de tanto sofrimento como nunca houve desde que há mundo. Verso 17, vamos ao verso 17, estamos quase chegando ao fim. Veja bem. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Cavalos são instrumentos de batalha. Cavalo na Bíblia é instrumento de poder, de batalha, de guerra. São instrumentos de batalha, muito provavelmente na nossa era moderna, tanques de guerra e outros carros de guerra existentes hoje. A Bíblia fala do poder de carros, cavalos e seus cavaleiros, mostrando nos tempos bíblicos que os cavalos, os carros, também que tinham, havia cavalos, homens montados a cavalos, cavaleiros diretamente sobre cavalos, e havia os carros de guerra como as bigas romanas de guerra. Hoje, no nosso mundo moderno, nós temos a figura mais emblemática que nós veremos é o tanque de guerra, mas também existem outros dispositivos de guerra que podem ser considerados nesse tempo na linguagem figurada de cavalos. Vamos ver. Cabeças como de leões, e das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Podemos ver aqui a descrição exata de tanques de guerra e outros também, veja bem, outros carros de guerra desse nosso tempo. Tanques de guerra e carros de combate que literalmente expelem fogo das suas cabeças e caudas, ou de suas bocas. Não desejo afirmar que seja assim, mas pense a respeito do seguinte: das bocas desses cavalos saía fogo, fumo e enxofre. Eu coloquei aqui a figura, veja um tanque de guerra, olha aqui gente, olha um tiro desse canhão. Olha aqui, ó, o outro tanque de guerra, olha o seu canhão aqui. Agora, interessante é o seguinte, essa parte de cima desses tanques de guerra, ela gira. Essa boca de canhão, ela vai para o outro lado, ela faz 360 graus. Isso aqui gira, essa parte superior, aqui, e ele atirando. Então eu creio firmemente que esses cavalos com seus cavaleiros, veja bem, eles serão instrumentos da guerra moderna que nós temos. Os tanques, com a sua força, com a sua couraça, isso aqui é ferro puro. Existem tanques que resistem a explosões muito grandes de armamentos dos inimigos, de bombas. Então, estamos aí com clareza que serão exércitos de milhões e milhões de agentes do governo do anticristo que sairão para destruir uma terça parte da terra. Aí está. Vamos mais. Vamos ver por parte agora. Da sua boca saía fogo. Existem hoje bombas napalm que são incendiárias, queimando pessoas vivas. Na guerra do Vietnã foram usadas dessas bombas, que foram proibidas pela Convenção de Genebra, de tão terríveis que são. Há uma foto muito divulgada em todo o mundo de uma menina vietnamita correndo toda queimada por uma dessas bombas de napalm. Essa bomba de napalm é uma bomba incendiária, que uma radiação, um incêndio, e aqui eu tenho a foto da menina. Essa foto é histórica no mundo inteiro. Eu coloquei uma tarja pretinha ali na genitália dela, ela está correndo nua, outras crianças no Vietnã desesperadas. Essa menina foi praticamente totalmente queimada por uma dessas bombas e ela corre em horror. Ela hoje é uma senhora, e ela vive nos Estados Unidos. Mas essa foto é emblemática, faz parte da história mundial. Veja, é uma forma que nós temos hoje que pode mesmo dar cumprimento ao que o Apocalipse está falando. Fogo de suas bocas, fumo ou fumaça. Hoje há bombas que expelem gases mortíferos, as chamadas armas químicas. No Iraque foram usadas armas químicas, Saddam Hussein teria usado essas armas. Veja bem, são são bombas que liberam, que liberam gases que são
tremendamente mortais. A bomba explode, o gás se expande na atmosfera, no ar, e as pessoas respiram e a morte é terrível, é tremenda. Então hoje nós temos tecnologia para isso, gases mortíferos. Não é? Aí está a interpretação neomoderna desse tempo para o livro do Apocalipse escrito há cerca de 2000 anos atrás. Tudo isso é possível. E por fim diz que também saía enxofre. Provavelmente bombas nucleares que com seu poder de radiação consomem tudo à sua volta. Se não são literalmente os elementos descritos acima, por eles podemos ter uma noção do que poderá vir, mas podemos crer que será por esse caminho. Fogo, enxofre, fumaça, essas formas hoje modernas que nós temos. As bombas nucleares estão aí, nós conhecemos os desastres terríveis das cidades japonesas, que foram atacadas e foram vítimas das bombas lançadas pelos Estados Unidos. Está aí. Vamos em frente. Verso 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas. Aí está. Vamos lá. Morta a terça parte dos homens pelo fogo, fumo e enxofre, por essas 3 modalidades de destruição. Imagine um exército de 200 milhões fazendo uso do poderio bélico acima descrito. O que fará a esse mundo? Aí a morte é liberada e 1/3 dos homens serão mortos. Você pode imaginar o que será isso? Minha gente, imagina 1/3 da população. Nós hoje estamos beirando 8 bilhões de habitantes. 1/3 morto. Equivalerá o quê? A 2 bilhões e 700 milhões de pessoas mortas nessa operação em questão de dias. Vamos ao verso 19? Verso 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Vamos ver também isso em sentido figurado, nós vamos ver hoje na tecnologia que nós temos no nosso chamado mundo moderno. Eu destaquei, e tem cabeças e com elas danificam. Pensemos em algo tremendo. Há mísseis nucleares hoje, cujo poder de destruição está justamente nas suas cabeças, chamadas ogivas nucleares. No corpo desses mísseis estão os equipamentos de propulsão e direção, mas nas suas cabeças estão os explosivos. Eles têm a capacidade, sim, de matar a terça parte dos homens da Terra. Olha aqui para o pastor Onéas. Faz de conta que isso aqui é um míssil. O míssil tem o seu corpo principal. Às vezes a gente pensa que é tudo isso que explode, tudo isso é bomba. Não é. Essa parte é o foguete do míssil, digamos assim, que impulsiona ele, que leva ele. Agora, é lá na cabeça, lá na frente que está o explosivo, que está a bomba propriamente dita. Então nós temos um míssil nuclear e na sua cabeça nós temos a ogiva nuclear. E aqui diz isso, e tem cabeças e com elas danificam. Eu posso crer, eu creio mesmo, que isso aí serão mísseis, os mísseis modernos, que inclusive estão sendo muito usados agora lá na guerra de Israel e de Hamas e do Irã. Tá? Vamos prosseguir. Versos 20 e 21. Vamos ler? Estamos chegando perto do nosso final. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Aí está, eu destaquei, não se arrependeram. Vamos ver. Embora tenham visto tudo isso,
todos esses horrores experimentados, os homens, os que sobreviveram, os 2/3, não se arrependeram. Os homens que restaram não se arrependeram das suas obras malignas, homicídios, feitiçarias, roubalheiras, idolatria, adoração de demônios, etc. Poderá ocorrer aquilo que vemos hoje com certa constância. As pessoas pecam, afrontando Deus. Na hora da tragédia, culpam-no por não os ter protegido. O homem é o mesmo e será assim, mas ainda falta uma trombeta. Veja bem, eles farão tudo o que hão de fazer. O juízo de Deus virá, mas eles não se arrependerão. Eles ainda vão, se podemos dizer assim, amaldiçoar Deus, blasfemar contra Ele. Esse Deus isso, esse Deus aquilo, Ele está fazendo isso conosco. Eu não ouso dizer as coisas que eles haverão de dizer em detalhes, mas eles não vão se arrepender, apesar de tudo. Seus corações estarão endurecidos, obstinados, e os juízos de Deus vão crescer. E nós vamos ver que vai chegar logo, logo a 7ª trombeta, e quando ela for tocada, sairá dela, então, 7 taças. Agora, gente, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Tudo na grande tribulação. Começa com os selos, aquele primeiro selo que o Cordeiro abre e é liberado o anticristo. Vem as operações na terra de fome, de carestia e guerra civil. E do 7º selo vem as trombetas. Da 7ª trombeta agora virão as taças. São 3 elementos, 3 estágios. Tudo isso em 3 anos e meio. A metade da semana de anos da tribulação. É o fim desse vídeo, eu quero dizer a você, nós não estaremos aí. Vigiai em todo o tempo, disse Jesus, orando para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir e estar de pé na vinda do Filho do Homem. Eu tenho dito a vocês que o Apocalipse tem muito do Êxodo, e o Êxodo tem muito do Apocalipse. As pragas do Egito lá atrás, 1400 anos antes de Cristo. E agora, os juízos de Deus sobre este Egito, sobre este mundo. Mas nós estaremos na terra de Gósen. Tudo isso na grande tribulação. Imagina o horror que será. Imagina mesmo que agora esses carros, esses cavalos e seus cavaleiros, na verdade esses carros e cavalos, são os instrumentos poderosíssimos de guerra desse tempo. E o mais comum, o mais conhecido é o tanque de guerra, mas os mísseis, as bombas, tudo que virá. E também os anjos terríveis, anjos caídos, que serão liberados, eles estão guardados, preparados para dia, como diz lá, hora, dia, mês e ano, mostrando que tudo está no controle do Deus Supremo. Ficando por aqui, Pastor Onés, nesta aula, nós voltaremos agora com o capítulo 10. E eu adianto a você que no capítulo 10, o Deus Supremo, maravilhoso, fará uma pausa nos desastres, no juízo da terra, para falar de João, falar do seu servo João. O homem que recebeu dele essa revelação e passou para nós. Até a próxima aula. Não perca, quando chegarmos ao capítulo 22 e terminarmos, você terá crescido muito na fé, na revelação, e terá o seu coração ainda mais fortalecido e preparado para esses dias que virão. E eu digo a você, o arrebatamento da igreja já está aí, está perto. Lembra da história da meia-noite, do noivo? Eis o noivo, eis o noivo. Nós já estamos gritando isso. E esse pastor é um que também está gritando. O Senhor te abençoe e te guarde rica e abundante.